Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo prático sobre os nomes que são atribuídos aos edifícios que pertencem à Igreja. Todos nós já ouvimos falar de uma catedral, de uma basílica, uma igreja, uma capela ou um santuário. E eu vou-vos explicar porque é que dão esses nomes. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e vamos para lá explicar então a origem e a razão destes nomes para os edifícios da Igreja. É engraçado que quando nós vamos visitar estes sítios, as pessoas querem saber o que ele é, se é uma catedral, se é uma basílica, se é uma igreja e por aí fora, mas normalmente nem sequer perguntam porque é que tem esse nome. Tenho que vos dizer já aqui um problema que muitas vezes as pessoas pensam na avaliação dos nomes dos edifícios. Normalmente, quando nos dizem isto é uma catedral, a gente pensa num edifício grande, histórico, antigo. Quando nos perguntam uma basílica, a gente também pensa, enfim, num edifício importante para a igreja ou para a sua história. E quando olhamos, por exemplo, para o santuário, percebemos que é a importância do lugar, mas quando falamos de uma igreja, achamos logo que ela é mais pequenina e, portanto, menos significativa. Então, isto para vos dizer que esse não é o critério porque se atribuem estes nomes a estes edifícios. Ou seja, eles têm uma função e é a função que eles representam que lhes dá um nome. E às vezes pode acontecer que uma igreja, não tendo a importância de uma catedral, pode até ser maior que uma catedral. Há algumas catedrais pequeninas, há algumas basílicas pequeninas, que na prática também são santuários e, portanto, eu tenho que vos explicar a diferença entre elas. Então vamos começar pela explicação do que é uma catedral. Na realidade, a palavra catedral vem de uma palavra latina que é cátedra e que na prática quer dizer cadeira. Uma igreja, para ser considerada catedral, tem que lá ter uma cátedra, uma cadeira. Isto não é uma coisa exclusiva da igreja. Por exemplo, se vocês forem a uma universidade, os professores mais graduados, aqueles mais importantes, chamam-se professores catedráticos. É engraçado que nas universidades a gente não diz disciplina, a gente diz cadeiras, precisamente porque se fizermos as cadeiras todas que a universidade nos dá, nós podemos chegar ao título de catedrático. Porque no final, quando ele vai defender a sua tese, ele senta-se numa cadeira e dessa cadeira ele explica o seu trabalho e a partir dali é-lhe atribuído esse título. Ou seja, tu tens o poder de sentar-te nessa cadeira e dizeres a verdade. Na prática, na catedral, é a mesma coisa. O que lá tem é uma cátedra, uma cadeira, onde o bispo se senta, reúne os padres à sua volta da sua diocese e tomam ali as decisões mais importantes para aquelas comunidades e para aquela comunidade em concreto. Então chama-se isso uma catedral. Então a catedral é um sítio onde se fazem esses encontros, essas reuniões, está bem? Aqui em Lisboa, se vocês entrarem na Catedral de Lisboa, lá ao fundo, na parte onde está o altar, mesmo ao fundo, vocês vão ver essa cadeira. Agora vocês podem me perguntar, mas a catedral pode mudar de sítio? Pode. Se o bispo decidir que aquela igreja deixa de ter as condições para fazer essa reunião e tomar essas decisões, se houver um edifício novo que tenha melhores condições, ele muda para lá a catedral. Ou seja, muda a cadeira de uma igreja para a outra e a partir do momento onde estiver essa cadeira, é esse edifício que se vai chamar catedral. Só um exemplo, por exemplo, quando vamos a Coimbra, nós temos dois edifícios em que o nós chamamos a catedral ou a Sé Antiga e existe depois outro edifício que se chama a Catedral Nova de Coimbra. Este nome de catedral e este nome desta cadeira vem da história do início da Igreja. Ou seja, está em Roma uma cátedra que se considera a cadeira de São Pedro, onde o Papa se senta
e ele ali também é o Bispo de Roma. E é lá que o Papa, quando quer exercer as funções de Bispo de Roma, ele não faz as celebrações na Basílica de São Pedro, mas sim na Igreja São João de Latrão, que fica também ali perto do Vaticano. A Catedral de Roma não é a Basílica de São Pedro. A Catedral de Roma é São João de Latrão. Então, o que é uma basílica? Na realidade, a palavra basílica vem de uma palavra grega, basiliki, que os romanos adaptaram para basílica, é esse o nome romano, e que era um espaço religioso sagrado para os romanos, em que tinha vários altares e tinham que estar lá dentro da basílica todos os deuses que os romanos adoravam. Está bem? Então era um espaço onde todos os romanos podiam entrar e cada um rezar ao seu Deus no seu altar. Isso é uma basílica na antiguidade. Enquanto a Igreja não foi reconhecida, reparem, ela não podia ter edifícios. Não havia espaços públicos reconhecidos para ela celebrar as Eucaristias. Isso era tudo feito um bocadinho às escondidas. Então, numa primeira fase, a Igreja vai ganhar a sua liberdade. Mas logo a seguir, Teodósio decreta a Igreja como religião oficial do Império. Então, uma das coisas que ela vai fazer é tirar às basílicas a função de terem esses altares aos deuses todos. E as basílicas vão ser os primeiros edifícios que se vão transformar, na realidade, em igrejas. É importante saberem que, a determinada altura, um imperador, ouvindo falar tanto destes cristãos e desta nova religião, ele até pôs a hipótese: a gente pode pôr mais um altar nas basílicas e põe lá uma imagem de Jesus Cristo para eles poderem entrar e adorarem. Portanto, isto foi equacionado. Mas é muito fácil perceber porque é que as basílicas se transformaram logo em igrejas. Porque na prática elas já tinham uma função religiosa. Era um espaço onde todos iam rezar. E portanto foi com naturalidade que se transformaram as basílicas em espaços de culto religioso cristão. O que define um espaço religioso como basílica é o facto dela poder ter vários altares. Ou então, se tiver só um altar, qualquer padre, qualquer religioso pode celebrar ali o culto sem nenhum tipo de autorização. E é o Papa que decide que aquilo reúne as condições para passar a ser uma basílica. E agora eu tenho de vos explicar isto. O que é que na realidade faz com que um espaço se chame basílica? Hoje em dia, um padre não pode chegar a uma igreja e celebrar a Eucaristia sem dizer nada a ninguém. Isso não pode acontecer. Cada igreja e cada espaço religioso tem alguém que é o responsável. Uma pessoa que venha de fora e que seja padre e queira celebrar a Eucaristia ali, tem que pedir essa autorização. Por exemplo, se alguém pedir a um padre: olha, eu gostaria que você fizesse o meu casamento, mas eu quero casar naquela igreja. Esse padre tem que ter essa preocupação de falar com o responsável de lá e pedir autorização para fazer lá um casamento, um batizado ou qualquer celebração. Se eventualmente o padre não autorizar, ele pode ir ao bispo, e se o bispo autorizar, o padre daquela igreja já não pode proibir que ele faça essa celebração. Às vezes acontecem assim algumas histórias curiosas por causa disso. As igrejas, portanto, só o padre responsável daquela igreja é que pode celebrar lá. E então, ao longo da história, havia espaços religiosos em muitas cidades que era para pessoas, padres religiosos, que queriam celebrar a Eucaristia, mas que não tinham uma igreja onde o podiam fazer. Então, quando o Papa decide que aquele espaço é uma basílica, significa que o padre pode ir lá celebrar a Eucaristia sem pedir autorização a ninguém. Então, todas as basílicas têm que ter um altar em que isso é permitido. E é por isso que se chama uma basílica. Então já estão a perceber que uma igreja é o espaço onde se pode celebrar a Eucaristia, celebrar os sacramentos, o culto para uma comunidade, mas que está sob o comando de um padre. Normalmente nós chamamos o pároco ou o responsável daquela paróquia. Então a igreja é o local onde a comunidade se reúne
e que está sob a orientação de um padre, de um responsável, normalmente nomeado pelo bispo, e que depois tem que prestar contas ao bispo como é que está a funcionar a sua comunidade. Então, a Igreja é a explicação mais simples. E lembre-se que o padre representa a autoridade naquele espaço. Ou seja, quem pode lá celebrar, quem pode lá entrar, que tipo de sacramento se pode celebrar ali, o horário com que aquilo funciona. Portanto, tudo isso está na responsabilidade da comunidade e do padre. Depois existem outros espaços a que nós chamamos santuário. E aqui temos de ter cuidado. Porquê? Há santuários maiores que basílicas e catedrais. Mas muitas vezes o santuário também é confundido com um complexo de vários edifícios. Por exemplo, quando nós vamos ao Santuário de Fátima, aquilo são vários edifícios. Tem a Capelinha das Aparições, tem depois duas basílicas. Uma onde estão sepultados os pastorinhos e uma nova que construíram, que é a Basílica da Santíssima Trindade. Então já perceberam que tem duas basílicas. Claro que por uma questão de organização, hoje em dia, nenhum padre faz isso. Quer dizer, se uma comunidade quiser fazer uma peregrinação a Fátima, contacta antes o santuário e pergunta-lhe onde é que pode celebrar a Eucaristia. Se houver possibilidade de fazer na Capelinha das Aparições, as pessoas preferem. Mas se não houver, é-lhes atribuídos vários espaços que existem no santuário. Pode ser numa basílica, pode ser noutra, pode ser até numa igreja que está incorporada num destes edifícios. Estão a ver? É todo um complexo para servir as pessoas que lá vão. Mas o que é que caracteriza um santuário? Por norma, é um espaço de atração de muitos peregrinos ou também um espaço muito importante sobre um acontecimento concreto para a história da igreja ou daquela comunidade. E que muitas vezes são histórias e lendas locais. Olha, aconteceu aqui este milagre, aconteceu aqui esta história a representar a mensagem autêntica de Jesus, e então as pessoas ficaram tão marcadas por esses acontecimentos que decidiram criar ali um edifício em honra dessa história e passa-se a chamar a isso um santuário. Às vezes também os santuários foram locais onde os santos viveram e porventura até estão lá sepultados. Então as pessoas querem ir lá para rezar àquele santo, para pedir a sua intercessão junto de Deus pelas suas vidas, e então já estão a perceber que o santuário nem é uma catedral, não é propriamente uma basílica, muitas vezes até são privados, e também é um espaço onde tem uma ligação concreta ao local e alguma coisa que historicamente ali aconteceu. Nós sabemos que, por exemplo, o Santuário de Fátima tem a ver com o fenómeno das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos. Então, a partir dali, nasce aquele complexo. O santuário pode, na realidade, ter tido origem em várias coisas, porque nos recordam um testemunho, um modelo ou uma forma de acreditar no Evangelho que nós queremos seguir. E é por isso que as pessoas vão muitas vezes aos santuários. E por fim, falta explicar o que é uma capela. Aqui existem duas histórias para a origem deste nome. Se vocês quiserem saber a mais lendária, tem a ver com a história de São Martinho, que é a história do Magusto. São Martinho estava no seu cavalo, ia a passar e estava a chover bastante e estava um mendigo a pedir ajuda. E ele, ao perceber como é que aquele mendigo estava a viver, teve pena, portanto, desceu do cavalo, pegou na sua capa, cortou-a ao meio e deu uma parte da sua capa ao mendigo. E logo ali dá-se o milagre. Era Jesus que lhe estava a pedir ajuda. E que nascem dois espaços pequenos, sagrados. E que por causa do nome da capa de São Martinho, se vão chamar a esses espaços capela. Capela sempre foi considerado uma coisa de difícil acesso e que estava isolado. E então nós percebemos agora porque é que normalmente no cimo dos montes existem capelinhas. Então o padre não podia ir lá sempre. E como não podia ir lá sempre, significa que muitos dias do ano não havia sequer culto nesses espaços religiosos. Se se tornasse um centro de peregrinação, poderia se transformar num santuário. Mas na realidade, a capela representa realmente um sítio ermo
isolado, mas que dá sinal da presença de Jesus no meio das pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa canta à capela, significa que ela canta apenas com o seu instrumento, que é a voz. Ela não tem nenhum apoio técnico, não tem micros, não tem som, nem sequer tem instrumentos a acompanhá-la. E quando ela está completamente sozinha e isolada a cantar, nós dizemos que ela está a cantar à capela. Também se atribui a palavra capela às igrejas privadas, particulares. Por exemplo, quando o rei construía um palácio e dentro do palácio tinha um espaço religioso onde o rei, a rainha ou a família real poderia rezar. Então passou-se a chamar a isso capela real. Ou seja, também se chamava aos espaços privados capela. Na prática, elas continuam a ter esse fator, ou seja, estão realmente isolados, são sítios que muitas vezes o padre só lá vai algumas vezes, não há o culto todos os dias, em alguns casos, às vezes é só uma ou duas vezes por ano em que se faz a festa da terra e a festa é em nome da capela que está no cimo do monte, então toda a gente faz uma procissão para ir à capelinha e faz lá um dia de festa e depois volta outra vez para a aldeia e só daqui a um ano é que eles vão voltar lá. Tem mais uma importância ao nível das festividades, ao nível de uma representação da presença de Deus no meio do mundo e também às vezes de algumas histórias que aconteceram ali naquelas terras e, digamos, no fundo as pessoas mantêm a tradição de recordar essa história. E olhem, meus amigos, era isto que eu vos queria explicar hoje. Perceberem a diferença entre estes 5 edifícios, só há um pormenor, é que em algumas terras existe uma igreja que a gente chama a Igreja Matriz. Isso significa que há lá várias igrejas e que há uma delas que é a mãe de todas e é a mais importante. Às vezes aquela paróquia pode ter várias igrejas importantes, mas há uma delas que é onde está o pároco e que celebra a missa para a comunidade. Então essa chama-se a Igreja Matriz, que é onde funciona a paróquia. Só saberem essa diferença, tá bom? E olha, espero que tenham gostado. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e eu espero encontrar-vos aqui num próximo vídeo, tá bom? E até lá! Tudo de bom com vocês!